A noite anterior ao casamento estava impregnada de silêncio. Não aquele silêncio comum de calmaria antes da celebração, mas um silêncio pesado, de rendição. O vestido branco repousava sobre a poltrona de veludo, enquanto Lorena, sentada, diante do espelho, fitava a própria imagem como quem observa uma desconhecida. Seus olhos grandes e castanhos não brilhavam de alegria, estavam marejados de incerteza. Na casa da família Duarte, nada parecia celebrar o amor. O clima era tenso e Dona Neuza, a matriarca firme e pragmática, percorria os corredores como um general em dia de guerra. Ela ignorava o semblante abatido da filha, focada apenas em garantir que tudo saísse como o planejado. Afinal, o nome dos Duarte não podia mais ser manchado. Já havia escândalos demais, dívidas demais, sussurros demais nos salões sociais da cidade. "Você não vai estragar tudo agora, Lorena", disse Neuza num tom baixo, mas carregado de autoridade. "Esse casamento é o que vai nos salvar. Vai salvar a memória do seu pai. Vai salvar você de um destino miserável." Lorena não respondeu. Sabia que qualquer palavra seria inútil diante da mãe. Desde pequena aprendeu que a opinião dela pouco importava. A diferença é que agora o preço de sua obediência era um anel no dedo e uma vida ao lado de um estranho. Antes de mergulharmos nessa história de reviravoltas, segredos e verdades que não podem mais ser escondidas, gostaria de saber de onde no mundo você está assistindo essa história. Deixe nos comentários, vou adorar interagir com você. Marcelo Albuquerque, o noivo, era conhecido na cidade como um empresário discreto, bem-sucedido e reservado. Ninguém sabia muito sobre sua vida pessoal, apenas que era herdeiro de uma das famílias mais influentes da região e que tinha olhos frios como o inverno. Lorena o havia visto uma única vez, num jantar arranjado às pressas. Ele falou pouco, não sorriu em nenhum momento e apertou a mão dela como quem sela um contrato, não como quem conhece uma futura esposa. Na manhã do casamento, a mansão Duarte se encheu de flores brancas, câmeras e cochichos. Os convidados sorriam, mas havia uma tensão no ar que ninguém conseguia disfarçar. A noiva desceu as escadas lentamente, com o coração pesado, enquanto todos a observavam como se fosse uma atriz entrando em cena. E, de certa forma, era isso mesmo. Uma encenação. No altar, Marcelo a esperava com a expressão inalterada. Impecável. No terno escuro, parecia tão distante quanto uma pintura numa moldura. Quando Lorena se aproximou, ele sequer lhe ofereceu o braço. Apenas fitou-a com olhos firmes e impassíveis. "Está pronta?" perguntou com voz baixa e firme. "Nunca estive", respondeu ela, quase num sussurro. A cerimônia foi breve. O juiz de paz falou palavras que pareciam ecoar num salão vazio, e quando veio o momento do beijo, Marcelo apenas encostou os lábios na testa de Lorena como quem sela um pacto silencioso. Não houve música, não houve aplausos entusiasmados. Houve apenas um instante gélido em que todos entenderam. Aquele casamento não era por amor, era por conveniência, ou pior, por desespero. No carro, a caminho da nova casa, Marcelo permaneceu, em silêncio, olhando pela janela alheio à presença da nova esposa. Lorena, por sua vez, olhava para as mãos unidas no colo, tentando entender onde havia se perdido. Ela não chorava, ainda. Mas dentro de si, uma tempestade começava a se formar. E quando as nuvens se encontrassem, nada seria como antes. O cheiro de madeira antiga e flores caras preenchia o ar assim que Lorena entrou na mansão Albuquerque. A casa, embora bela, era fria como seu novo dono. Escadarias de mármore, quadros de família com olhares duros e corredores longos demais, para quem não tem com quem conversar. Aquela não era uma casa, era um labirinto de silêncio. Marcelo caminhava 2 passos à frente, sem olhar para trás, como se conduzir uma mulher até sua nova vida fosse apenas mais um item a riscar na lista de compromissos do dia. Quando chegaram à imponente sala de estar, ele finalmente se virou. "Esta é sua casa agora", disse, sem emoção. "Use como quiser. Só peço que respeite meus horários e meus espaços." Lorena assentiu sem saber o que responder. A voz dele era firme, cortante,
como uma lâmina bem afiada. Não havia acolhimento, tampouco gentileza, apenas ordens. No dia seguinte, ao amanhecer, Lorena acordou sozinha. A cama ao seu lado estava intocada. Marcelo não dormira ali. Passara a noite sabe-se lá onde, ou com quem. Confusa e com um aperto no peito que começava a se tornar constante, ela decidiu explorar a casa. Foi na biblioteca que encontrou a primeira pista do que realmente a levara até aquele altar. Uma pasta de couro esquecida em cima da mesa entre papéis e contratos. Curiosa, Lorena abriu a pasta e seus olhos encontraram documentos com assinaturas do seu pai, já falecido. Dívidas, ações perdidas, propostas rejeitadas. Mas entre elas, um contrato em especial chamou sua atenção. Era recente, tinha sua assinatura e a de Marcelo leu cada linha como se estivesse sendo esfaqueada lentamente. O documento estabelecia que, em troca do resgate financeiro da empresa Duarte, Lorena deveria se casar com Marcelo. Não havia romance nem ilusão, apenas cláusulas, prazos e um valor monetário detalhado. Então é isso, murmurou sentando-se devagar. Eu fui vendida, como uma mercadoria. Sentiu o mundo girar. As promessas da mãe, os silêncios nos jantares, os olhares carregados de pena das amigas. Tudo fazia sentido agora. Não era amor, nunca foi. Era sobrevivência. E o preço havia sido seu próprio destino. A raiva veio devagar, como uma onda que avança sem pressa, mas com força. Quando Marcelo entrou na sala, horas depois, Lorena já não era a mesma menina que havia chorado no espelho. Você sabia que eu encontraria aquele contrato? Ela perguntou, erguendo os olhos. Marcelo não se abalou. Claro, eu nunca escondi nada. Sua mãe foi bem clara sobre a situação. Ela sabia o que estava fazendo. E você também, rebateu Lorena com voz firme. Comprou uma esposa como quem compra um terreno. Mas eu não sou propriedade sua, Marcelo. Eu posso estar aqui. Mas não vou fingir que aceito isso. Ele a encarou por alguns segundos. Seus olhos, pela primeira vez, hesitaram. Não espero que finja. Só espero que cumpra o acordo. E saiu deixando no ar a certeza de que o casamento deles era apenas o início de algo muito maior, mais sombrio e perigoso. A mansão dos Albuquerque parecia viva, mas não no sentido acolhedor. Era uma presença constante, silenciosa e opressora. A cada passo, Lorena sentia que era observada, como se as paredes sussurrassem segredos antigos que ela ainda não estava pronta para ouvir. Os corredores eram extensos, as cortinas espessas abafavam a luz e os móveis, todos de madeira escura, pareciam ter sido escolhidos para lembrar que ali não havia espaço para leveza. No terceiro dia após o casamento, Lorena percebeu que ninguém sorria naquela casa. Nem os empregados, nem Marcelo, nem mesmo o jardineiro idoso que ela viu podando as roseiras no quintal. Tudo ali era funcional, mecânico, quase morto. Não se ouvia música, não se sentia cheiro de comida sendo feita com carinho. Não havia conversas, apenas ordens curtas e passos contidos. Ao final de uma tarde chuvosa, decidida a conhecer melhor o lugar onde viveria, ou onde sobreviveria, Lorena caminhou pelos andares superiores. Notou uma ala isolada no segundo andar. As portas estavam trancadas, mas uma delas entreaberta chamava sua atenção. Dentro havia um quarto antigo, coberto por lençóis brancos e poeira. Em cima de uma cômoda repousava uma fotografia amarelada. Uma mulher de olhar melancólico e cabelos escuros, muito parecida com ela. Lorena se aproximou. A semelhança era perturbadora. — Quem é você? Murmurou, tocando o porta-retrato. Com cuidado. A resposta não veio em palavras, mas em um frio que percorreu sua espinha. Era como se o ambiente reagisse à presença dela naquele cômodo. A janela rangeu com o vento, e a porta, que antes estava apenas encostada, se fechou com um estalo seco. Lorena deu um passo para trás, assustada, tentando entender se o que sentia era medo ou pressentimento. Se você chegou até aqui, quero te convidar carinhosamente a se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde as nossas próximas histórias emocionantes. Naquela noite, teve o primeiro pesadelo.
Sonhou que caminhava pelos corredores da mansão vestida de noiva, mas ao se olhar no espelho, seu reflexo era o de outra mulher. A mesma da foto. Acordou ofegante, o coração disparado. Marcelo não estava ao seu lado, nem no quarto ao lado, nem em lugar algum. Ela se sentia abandonada em meio ao luxo. No café da manhã tentou tocar no assunto com a governanta, Dona Berenice, uma senhora de fala contida e olhos aflitos. Aquele quarto no segundo andar. De quem era? Dona Berenice hesitou. Os dedos tremularam ligeiramente ao mexer na xícara. Melhor não mexer com o que está quieto, Dona Lorena. Isso não responde à minha pergunta, insistiu ela, sentindo a inquietação crescer. Às vezes, certas lembranças devem permanecer trancadas, por segurança, e saiu sem dizer mais uma palavra. Lorena passou o resto do dia tentando afastar a sensação de que estava pisando em solo movediço. Havia uma tensão no ar, algo invisível, mas presente. Marcelo, como sempre, estava ausente. Quando apareceu para o jantar, mal trocou palavras com ela, preocupado com mensagens no celular, desligado do mundo real ou fingindo estar. Quem era a mulher da foto naquele quarto antigo? Ela perguntou encarando-o. Marcelo levantou os olhos devagar, pousando os talheres sobre a mesa. Aquele quarto está interditado. Peço que não entre lá novamente. Isso não responde. E eu não tenho obrigação de responder. Retrucou ele se levantando. Mantenha-se nos cômodos principais e evite fazer perguntas. Lorena sentiu o sangue ferver. Estava ali, vivendo entre fantasmas, vivos e mortos, e ninguém queria que ela soubesse por quê. Mas a cada passo, a cada revelação velada, seu instinto gritava. Algo muito errado aconteceu naquela casa, e de alguma forma, ela fazia parte disso. Era uma manhã comum. O céu estava coberto por nuvens densas e o ar carregava aquele cheiro úmido de terra molhada, como se o mundo inteiro se preparasse para algo inevitável. Lorena andava pelo jardim da mansão tentando respirar um pouco de liberdade entre as roseiras que começavam a florir. Sentia-se cansada da frieza, da rotina sufocante, dos olhares calados que diziam muito sem revelar nada. Ela precisava sair. Com um pretexto qualquer, vestiu-se discretamente e foi até o centro da cidade. Queria ver gente, cores, ouvir vozes, verdadeiras. Talvez até se lembrar de quem era antes daquele casamento sufocante. Caminhava entre vitrines e cafés quando parou repentinamente diante de uma banca de flores. A sensação foi estranha, como se tivesse sido puxada por um fio invisível. Virou-se devagar. E ali estava ele, Rafael. O mundo pareceu parar por um segundo. Seus olhos se encontraram e Lorena sentiu as pernas vacilarem. Não era possível. Rafael tinha ido embora do país há 2 anos, sem explicações, sem despedidas. Seu primeiro amor, seu único amor verdadeiro. Ou pelo menos, era o que ela acreditava, antes que ele desaparecesse e deixasse apenas silêncio. Ele estava mais maduro, o rosto levemente marcado por experiências que ela não conhecia, os cabelos um pouco mais escuros, o corpo mais firme. E os olhos continuavam os mesmos, intensos, inquietos e agora com uma dor que ela não sabia decifrar. Lorena, ele disse, quase num sussurro. Ela demorou um instante para responder. Tudo nela queria fugir, correr, esconder-se, não reviver o que havia sido enterrado com tanto esforço. Mas a voz dele a puxava como uma lembrança antiga. O que você está fazendo aqui? Perguntou finalmente com um tom de voz mais seco do que pretendia. Voltei tem poucos dias. Só agora soube do casamento. Já é tarde demais, Rafael. Você não estava aqui quando eu mais precisei. Ele suspirou, olhando para o chão, como quem carrega a culpa demais. Eu nunca quis te deixar, mas havia coisas que você não entenderia. Lorena riu, sem humor. Você me abandonou. E agora aparece com essa cara de dor, como se fosse a vítima. Eu soube de coisas, Lorena. Coisas que envolvem seu marido. Ele não é quem diz ser. Não começa com isso, interrompeu ela com os olhos marejando. Estou farta de me sentir uma marionete na vida dos outros. Rafael segurou sua mão. O toque foi elétrico, como se os sentimentos que ela enterrara, a força despertassem em um segundo.
Eu vou te provar que ele tem segredos. E que você corre perigo ficando naquela casa. Ela puxou a mão de volta, respirando fundo, tentando se manter firme. Talvez eu já esteja em perigo há muito tempo, mas agora eu sei me proteger. Saiu dali apressada, o coração descompassado, o passado latejando com força dentro do peito. Quando chegou em casa, sentia-se como alguém que voltava de um encontro com um fantasma que ainda tinha poder sobre ela. Naquela noite, deitada na cama sozinha, Lorena encarou o teto, se perguntando se a volta de Rafael era coincidência ou destino. E mais do que isso, por que ele sabia tanto sobre Marcelo? Porque até aquele momento, ela achava que só ela estava presa em uma história sem respostas. Mas, ao que tudo indicava, havia muito mais gente envolvida. E talvez o passado de Marcelo e o sumiço repentino de Rafael estivessem conectados por um segredo mais obscuro do que ela imaginava. O retorno de Rafael reabriu em Lorena feridas que ela mal havia conseguido cicatrizar. Nos dias que se seguiram, sua mente não encontrava repouso. O olhar dele, a forma como falava sobre Marcelo, a certeza silenciosa que carregava, tudo isso ecoava dentro dela como um aviso que não conseguia ignorar. Marcelo, por outro lado, permanecia cada vez mais ausente. Saía cedo, voltava tarde, não dava explicações. Quando estavam juntos, os diálogos se limitavam ao essencial, como se ambos estivessem participando de um jogo silencioso onde ninguém sabia as regras. Certa noite, uma tempestade caiu sobre a cidade. Raios cortavam o céu como cicatrizes abertas, e trovões estremeciam os vidros da mansão. Lorena, sozinha no quarto, não conseguia dormir. O som da chuva parecia arranhar as paredes. Levantou-se, vestiu um robe e começou a caminhar pelos corredores escurecidos da casa. Ao chegar ao segundo andar, sentiu novamente aquela sensação estranha, como se algo ou alguém estivesse observando seus passos. Parou diante da mesma porta entreaberta que havia visitado dias antes. A vontade de entrar era mais forte do que o medo. Empurrou a porta com cuidado. O quarto continuava do mesmo jeito, coberto de lençóis e pó. Mas dessa vez, algo havia mudado. Sobre a cama antiga, repousava um vestido de noiva. Era diferente do seu, mais antigo, de renda delicada e amarelada pelo tempo. Lorena se aproximou lentamente. Quando esticou a mão para tocar o tecido, ouviu um barulho atrás de si. Virou-se, bruscamente, nada, apenas o corredor escuro. A respiração acelerou, mas ela não recuou. Ao lado do vestido, encontrou uma caixa de madeira com uma tranca enferrujada. Curiosa, procurou algo que pudesse abrir o fecho. Tentou com um grampo de cabelo e, após alguns minutos de insistência, conseguiu destravar a tampa. Dentro havia cartas, muitas, todas endereçadas a uma mulher chamada Letícia. A caligrafia era forte, elegante, e todas terminavam com o mesmo nome, Rafael. As mãos de Lorena tremiam enquanto folheava as cartas. Em uma delas, datada de 3 anos atrás, Rafael escrevia sobre uma decisão difícil que precisava tomar. Falava de alguém que ameaçava sua vida e mencionava a mansão. A letra se tornava apressada, como se ele tivesse escrito às pressas, e a carta terminava abruptamente, como se tivesse sido interrompido. A confusão se espalhou em sua mente. Que ligação havia entre Rafael e aquela mulher do passado? Quem? Era Letícia. E por que seu vestido de noiva estava ali, guardado como uma relíquia proibida? Na manhã seguinte, Lorena tentou confrontar Marcelo. Esperou por ele na sala de jantar, mas recebeu apenas um bilhete deixado pela governanta. Assunto urgente. Retorno à noite. Impotente, ela se voltou para a dona Berenice, que passava com uma bandeja nas mãos. Preciso que a senhora me diga a verdade. Quem foi Letícia? A mulher hesitou. Seu olhar se tornou vago, como se tivesse sido transportada para outra época. Letícia era alguém que nunca deveria ter entrado nesta casa, murmurou. Ela pertencia a outro mundo, um mundo de ilusões e tragédias. Ela morreu? Alguns dizem que sim, outros que ela apenas desapareceu. Mas uma coisa é certa, dona Lorena. Depois dela, essa casa nunca mais foi a mesma.
Lorena sentiu um arrepio percorrer a espinha. As peças do quebra-cabeça começavam a surgir, mas ainda estavam longe de se encaixar. Letícia, Rafael, Marcelo, todos pareciam ligados por algo sombrio, algo enterrado, mas não esquecido. E agora, ao que tudo indicava, Lorena estava prestes a descobrir um segredo que talvez fosse grande demais para carregar sozinha. O nome Letícia pairava como um espectro entre as paredes da mansão. Desde a descoberta das cartas, Lorena não conseguia mais andar pelos corredores sem sentir que pisava sobre fragmentos de uma história esquecida ou deliberadamente enterrada. Os dias passaram e Marcelo tornou-se ainda mais enigmático. Parecia fugir de casa como se evitasse não apenas a esposa, mas os próprios fantasmas. Quando estava presente, sua postura era rígida, a fala calculada, os olhos escondiam mais do que revelavam. Numa tarde nublada, enquanto examinava antigos livros na biblioteca, Lorena encontrou um exemplar de capa preta, aparentemente comum, mas ao manuseá-lo notou que havia algo oco em seu interior. Dentro, cuidadosamente escondida, uma chave dourada com entalhes antigos. O coração disparou. Aquele objeto parecia importante, e tudo nela gritava que ele a levaria a mais uma peça do mistério. Após esperar a casa silenciar-se com o cair da noite, Lorena percorreu os andares com passos leves. Usou a chave em uma porta trancada nos fundos da mansão, que levava a uma espécie de escritório esquecido. Ao entrar, sentiu o ar parado, empoeirado, como se ninguém ousasse pisar ali há anos. Em cima da mesa, havia uma pasta com documentos, antigos e recortes de jornal. Conforme folheava, Lorena percebeu que não estava diante de um segredo qualquer, mas da verdadeira identidade do homem com quem havia se casado. Entre os papéis, fotos antigas mostravam dois jovens idênticos, Marcelo e um outro rapaz com o mesmo rosto, o mesmo olhar. Havia também certidões de nascimento, uma delas rasurada, e uma notícia de jornal destacava o desaparecimento trágico de Mateus Albuquerque, herdeiro da família, envolvido em um escândalo que jamais fora esclarecido. Lorena sentiu um nó na garganta. As informações eram confusas, mas uma verdade começava a emergir. Marcelo, seu marido, não era o primogênito legítimo, ou talvez não fosse Marcelo. Nas anotações à mão, escritas em caligrafia firme e rabiscada, alguém detalhava o plano de assumir o lugar do irmão para preservar o nome da família. As entrelinhas falavam de culpas, chantagens e de uma mulher, Letícia, que poderia ter descoberto tudo. A cabeça de Lorena girava. Sentia como se estivesse casada com um personagem de uma história macabra, alguém que construiu sua vida sobre mentiras. Na manhã seguinte, enfrentou Marcelo na sala de estar. O sol mal havia nascido. "Quem é você de verdade?" disparou, segurando a foto dos irmãos diante dele. Marcelo não disse nada por alguns segundos. Apenas se sentou, passou a mão pelo rosto e pareceu finalmente cansado. Pela primeira vez, seus olhos estavam despidos de frieza. "Achei que poderia te poupar de certas verdades", disse baixo. "Mas talvez seja tarde demais. Você não é Marcelo, é?" Ele hesitou. "Não no sentido que todos acreditam. Mas fui eu quem assumiu o nome, os compromissos e os erros. O que aconteceu com Mateus?" Marcelo se levantou, foi até a janela e olhou o jardim com expressão distante. Ele se perdeu. E quando tentou voltar, já era tarde. E Letícia? O rosto dele se contorceu num gesto breve de dor. Ela sabia demais e pagou o preço por isso. Lorena sentiu as pernas fraquejarem. A certeza que a envolvia era terrível. Ela havia sido usada. Mais uma peça num jogo antigo, onde a verdade custava mais do que o amor. Mas mesmo naquele instante, algo dentro dela se recusava a odiá-lo por completo. Porque a verdade também podia carregar arrependimento. E Marcelo, ou quem quer que ele fosse, parecia estar afundando lentamente na própria culpa. Desde a revelação, a mansão deixara de ser apenas um lugar hostil para se tornar um território perigoso. Lorena agora caminhava com os sentidos alertas, como quem vive cercada por armadilhas invisíveis. Sabia demais. E quem sabe demais, numa casa como aquela,
corre riscos que nem sempre se anunciam com antecedência. As palavras de Marcelo ecoavam em sua mente. Ela sabia demais e pagou o preço por isso. Letícia, a mulher que desapareceu sem deixar rastros, a mulher que poderia ter sido Lorena. No dia seguinte à conversa com Marcelo, a tensão na casa se intensificou. Os empregados estavam estranhamente mais fechados, quase silenciosos. Dona Berenice, que sempre demonstrava um mínimo de empatia, mal sustentava o olhar. Era como se todos pressentissem que algo estava prestes a acontecer. Lorena tentou se distrair, saindo para uma cavalgada nos arredores da propriedade. O tempo estava instável e o céu ameaçava tempestade. Montou o cavalo com cautela, mas havia algo errado desde o princípio. O animal, geralmente dócil, estava inquieto. Bastaram poucos minutos de percurso para o descontrole. O cavalo disparou, em corrida brusca, sem direção. Lorena se segurava como podia, gritando por ajuda, até que perdeu o equilíbrio e foi lançada ao chão. O impacto foi forte. Ficou alguns segundos sem ar, sentindo o mundo girar. Quando conseguiu se recompor, percebeu que a sela havia sido manipulada. Os cintos estavam cortados com precisão cirúrgica. Aquilo não fora um acidente. Era um aviso. De volta à mansão, sem dizer uma palavra, Marcelo entrou em seu quarto no meio da noite. "Alguém tentou te matar", disse ele, a voz tensa, baixa, os olhos varrendo o quarto como se esperasse encontrar o inimigo ali. "Não saia mais sozinha. Você acha que pode me proteger?", retrucou Lorena, sentindo o gosto amargo da desconfiança. "Ou está apenas tentando salvar o que resta do seu jogo? Lorena, se eu quisesse que você desaparecesse, já teria acontecido", respondeu ele com frieza. "Mas se alguém está tentando te calar, é porque você está chegando perto de algo que ainda não viu." Ela o encarou em silêncio. Não confiava nele, mas sabia que havia uma lógica terrível em suas palavras. 2 dias depois, enquanto tomava chá no jardim interno, Lorena sentiu um gosto estranho no fundo da xícara. Um amargor sutil. No início pensou que fosse impressão, mas minutos depois tonturas, náuseas e visão turva. Caiu desmaiada nos braços da própria governanta, que correu para socorrê-la. O médico da família foi chamado. Alegou intoxicação alimentar leve. Receitou repouso e nada mais. Mas Lorena já não acreditava em acasos. Naquela noite, sozinha em seu quarto, lembrou-se de uma frase lida em uma das cartas deixadas por Rafael. "Nem tudo o que parece veneno vem em frascos escuros." Uma metáfora. Ou talvez um aviso? Decidida. A não mais esperar, Lorena começou a esconder anotações, copiar documentos e registrar datas. Precisava montar um dossiê da própria vida, pois entendia que estava se tornando personagem de uma história que poderia terminar como a de Letícia. E mais do que isso, compreendia agora que, para sobreviver, teria que fingir não saber. Tinha que se tornar aquilo que mais odiava, uma jogadora. Porque naquela casa a inocência era uma sentença de morte. A noite caía lenta sobre a mansão, e cada sombra parecia carregar um peso que Lorena já não sabia nomear. Estava exausta, não só fisicamente, mas emocionalmente, como se todas as verdades reveladas e as que ainda espreitavam nos cantos tivessem drenado suas forças. Desde o incidente no jardim, ela mal comia. Dormia aos pedaços, acordando com o coração acelerado e os lençóis encharcados de suor. Marcelo, por sua vez, também mudara. Os olhos, antes frios e indiferentes, agora a observavam com uma mistura estranha de culpa e inquietação. Ele parecia dividir-se entre protegê-la e manter distância, como se qualquer aproximação pudesse desmoronar algo muito bem guardado dentro dele. Naquela noite em particular, Lorena desceu até a biblioteca. Queria um lugar onde pudesse pensar, sem ouvir passos atrás da porta. Havia um livro específico que lera na adolescência e que, curiosamente, lembrava a própria situação. Uma mulher que se casava com um estranho e descobria que o amor podia nascer em meio ao medo. Procurava mais do que uma leitura, buscava consolo. Enquanto percorria as prateleiras, sentiu uma presença atrás de si. Virou-se com um sobressalto
e deu de cara com Marcelo. Ele estava ali, em silêncio, vestindo uma camisa escura aberta, no colarinho, os cabelos levemente bagunçados como se também não dormisse havia dias. Desculpe, não quis assustar você, disse ele com a voz rouca, quase baixa demais para ser ouvida. Lorena manteve a distância. Não me assusta. Mas não como antes. Marcelo se aproximou lentamente, os olhos fixos nos dela. Queria que soubesse que tudo o que fiz, tudo o que escondi, foi para proteger algo. Alguém. E você realmente acha que isso me consola? Ela rebateu com um sorriso amargo. Eu fui colocada nessa casa como uma peça, um detalhe conveniente num jogo que começou antes mesmo de eu nascer. Eu não queria que fosse você, ele confessou, com um tom quase sussurrado. Mas quando te vi, tudo mudou. Lorena riu, mas seus olhos estavam marejados. Marcelo, ou seja lá quem você for, o que você quer de mim agora? Houve um silêncio denso. Ele se aproximou mais, perto o suficiente para que ela sentisse o calor do corpo dele. O rosto de Marcelo estava a poucos centímetros do seu. Ele a observava, como quem carrega o fardo de 1000 erros. E então, num gesto lento, como se pedisse permissão ao próprio destino, ele a beijou. O toque dos lábios foi suave, quase hesitante, mas cheio de algo que Lorena não esperava. Verdade. Não era um beijo de desejo nem de posse. Era um pedido de perdão, um mergulho no que restava deles. Se é que ainda restava algo, ela não recuou. Por alguns instantes, entregou-se. Não porque o perdoava, não porque tudo estava resolvido, mas porque havia um sentimento ali, nascido da dor da convivência, da resistência mútua, e talvez esse sentimento fosse justamente o mais real de todos. Quando o beijo terminou, eles se encararam em silêncio. Isso não muda nada, disse Lorena com a voz trêmula. Não, mas muda tudo para mim, respondeu ele, antes de se afastar. Ela ficou ali sozinha na biblioteca, com o gosto do beijo ainda nos lábios e o coração dividido entre o que sentia e o que sabia. Porque amar alguém como Marcelo era como andar sobre cacos de vidro, perigoso, mas impossível de evitar. Os dias que se seguiram ao beijo foram estranhamente silenciosos. Nem Lorena nem Marcelo mencionaram o que havia acontecido entre eles na biblioteca. Cada um se recolheu ao próprio labirinto de pensamentos, tentando decifrar se aquele instante foi apenas um alívio passageiro ou o prenúncio de algo mais profundo. Lorena sentia o peso de um sentimento que não queria admitir. Começava a se importar com ele, mas não podia se dar ao luxo de romantizar um homem cuja identidade real ainda era cercada de sombras. E havia outra questão que não saía de sua mente. Rafael. Sua volta, suas palavras, a dor em seus olhos e o nome de Letícia nas cartas. Decidida a descobrir a verdade de uma vez por todas, Lorena foi até a cidade sem avisar ninguém. Procurou discretamente o cartório central. Com um pretexto qualquer, pediu acesso a registros antigos da família Albuquerque. A atendente, acostumada com pessoas poderosas tentando apagar rastros, hesitou. Mas Lorena tinha algo que nem todos tinham: charme, lágrimas contidas e um desespero genuíno que transbordava nos olhos. Com algum esforço, conseguiu cópias de documentos antigos, registros de óbito, certidões de nascimento, registros de casamento. E então, encontrou um nome esquecido, quase apagado: Letícia Vasconcelos Albuquerque, casada com Marcelo. Mas o detalhe que cortou sua respiração foi a data: 6 meses antes do atual casamento. Lorena sentiu o chão escapar. A mulher das cartas, a sombra da mansão, a noiva do vestido antigo, era de fato esposa de Marcelo, e legalmente ainda poderia ser. Voltou para casa sem enxergar as ruas. Dentro dela, um turbilhão se formava. Marcelo havia mentido mais uma vez. Ele não apenas escondeu o passado, ele apagou parte dele, tentando reescrever uma história onde ela, Lorena, era só a substituta. Mas o golpe final viria naquela mesma noite. Estava em seu quarto quando ouviu vozes no andar de baixo.
Passos, apressados. Vozes abafadas. Abriu a porta e desceu silenciosamente, esgueirando-se pelos corredores. A luz da sala de visitas estava acesa, e ali, em pé, conversando com Marcelo, estava Rafael. Ela já sabe, disse Rafael com a voz firme. Você não pode mais controlar a narrativa. Isso não é da sua conta, respondeu Marcelo tenso, os punhos cerrados. Letícia está viva, não está? Lorena recuou um passo, o coração disparado. A frase atravessou seu peito como um punhal. Marcelo não respondeu de imediato. Passou a mão pelos cabelos, virou-se de costas como se a simples pergunta o machucasse. Ela está viva, disse enfim, com a voz arranhada. Mas não é mais a mesma. Lorena quase caiu. Precisou se apoiar na parede. Letícia viva? Onde? Por quê? Por que esconder algo assim? Ela voltou para o quarto antes que fosse vista, trancou a porta e desabou em lágrimas. Agora tudo fazia sentido. Os sussurros, o vestido antigo, o medo nos olhos de Dona Berenice, o silêncio dos corredores. Letícia ainda estava ali, de alguma forma. E o mais terrível de tudo era que Lorena sentia que havia ocupado seu lugar, como se tivesse sido trazida para continuar uma história que nunca terminou. A revelação de que Letícia estava viva não apenas rasgou o chão sob os pés de Lorena. Ela fez o tempo parar. De um momento para o outro, tudo aquilo que parecia inexplicável assumiu uma nova forma, cruel e dolorosamente lógica. A sensação de estar sendo observada, os passos na madrugada, o vestido de noiva cuidadosamente dobrado, nada era simbólico, era real. Lorena não dormiu naquela noite. Repassava em pensamento cada momento desde que pisara na mansão. O silêncio dos criados, os olhares desviados, a rigidez de Marcelo, as cartas de Rafael. A verdade estava à espreita o tempo todo, e ela, cega por medo e emoção, demorou a enxergar. Ao amanhecer, com os olhos inchados de tanto chorar, vestiu-se com calma. Usou um vestido azul escuro que a mãe costumava dizer que a fazia parecer firme como uma rocha. Era exatamente assim que precisava estar. Desceu as escadas com a postura de quem decidiu que não fugiria mais. Encontrou Marcelo sozinho no jardim interno, de costas, regando as plantas, como se aquele gesto banal pudesse trazer normalidade ao caos que crescia entre eles. Já sei de tudo, disse Lorena com voz clara, porém sem gritar. Marcelo não se virou. Ficou imóvel por alguns segundos antes de abaixar o regador lentamente. Tudo o quê? Que Letícia está viva, que ela era, ou ainda é, sua esposa. Que eu fui colocada nessa casa para ocupar um lugar que nunca deixou de ser dela. Ele finalmente se virou. Os olhos vermelhos como se também não tivesse dormido, e uma expressão exausta, de quem carrega pesos demais por tempo demais. Eu não queria que fosse assim, disse. Mas as coisas fugiram do meu controle. Controle? Você me jogou num jogo em que eu nunca tive escolha. Letícia, ela não está bem. Vive isolada desde o acidente. Não fala, não reconhece ninguém. Não é mais a mulher que conheci. Então, por que esconder isso de mim? Por que me fazer acreditar que ela estava morta? Marcelo respirou fundo, apoiando-se no parapeito de pedra ao lado. Porque eu a amava e não suportava vê-la daquele jeito. Porque a família exigia silêncio. Porque Rafael ameaçou tornar tudo público. Porque eu errei. Lorena engoliu o nó na garganta. E por que se aproximou de mim? Foi culpa? Solidão? Ou foi só mais um capricho? Ele a olhou com uma mistura de dor e honestidade. No início você era parte de um plano. Mas depois eu não consegui mais te ver como peça. Você se tornou real para mim. Talvez a única coisa verdadeira que restou. Ela desviou o olhar. Parte dela queria acreditar. Outra parte queria gritar. Mas havia mais. E Rafael, por que ele voltou? Marcelo hesitou antes de responder. Porque ele amava Letícia e acredita que fui o responsável pela queda que destruiu a vida dela. Lorena sentiu o sangue gelar. Foi você? Marcelo não respondeu de imediato. Encarou o horizonte como quem busca perdão no céu. Foi um acidente. Estávamos discutindo, ela escorregou, mas ninguém quis acreditar, nem Rafael. Silêncio. Um silêncio que gritou entre os dois. Naquele instante, Rafael surgiu, tenso,
ofegante como quem atravessou a cidade correndo. "A polícia está vindo", anunciou. "A verdade vai explodir, Marcelo. Você não pode mais esconder." Marcelo encarou os dois, como um animal encurralado, mas em vez de fugir, abaixou a cabeça. "Eu estou cansado de fugir." Horas depois, a polícia levou Marcelo para prestar depoimento. A imprensa cercou os portões. A cidade, finalmente, conheceria os bastidores daquela história que até então se escondia atrás dos muros da mansão Albuquerque. Letícia foi levada para uma clínica especializada. Lorena fez questão de acompanhá-la. Ao vê-la pela primeira vez, sentiu um aperto no peito. Havia algo quebrado naquelas feições, uma ausência dolorosa nos olhos. Mas havia também uma esperança tímida, uma faísca de humanidade que, quem sabe, ainda poderia reacender. No final, Lorena decidiu partir. Deixou a mansão com uma mala leve e uma alma pesada. Não escolheu ficar com Rafael, nem com Marcelo. Escolheu a si mesma, porque pela primeira vez não era figurante na vida de ninguém. Era a autora da própria história. Passaram-se 3 anos desde que os portões da mansão Albuquerque se abriram, não apenas para a polícia, mas para a verdade. O escândalo percorreu jornais, programas sensacionalistas e rodas de conversa em toda a cidade. A história de Marcelo Albuquerque, ou melhor, Mateus Albuquerque, como ficou provado, tornou-se sinônimo de mistério, poder e decadência. A perícia confirmou. Letícia havia sofrido uma queda, sim, mas os indícios apontavam para negligência, não para homicídio. A justiça entendeu como crime culposo. Marcelo foi condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto. Cumpriu 2 e atualmente vive isolado em uma fazenda no interior, longe dos holofotes, dedicado à agricultura. Nunca mais tentou contato com Lorena. Letícia foi encaminhada a uma clínica especializada em reabilitação neurológica, numa instituição particular financiada pela própria família. Após meses de tratamento, começou a apresentar pequenos avanços. Aprendeu a sorrir novamente, a responder por gestos e até a reconhecer sons e nomes familiares. Rafael passou a visitá-la semanalmente, com paciência e carinho. Nunca mais tentou reconquistar Lorena. Ele compreendeu que algumas histórias de amor terminam antes mesmo de começarem, e que o verdadeiro amor, aquele mais profundo, nem sempre é correspondido da forma como se espera. Dona Neuza, a mãe de Lorena, viu sua reputação social despencar. A humilhação de ter negociado a filha como uma moeda foi exposta em tribunais e em entrevistas. Hoje, vive em um apartamento modesto, longe do círculo social onde antes reinava. Envelheceu de forma amarga, sem admitir publicamente seus erros, mas com noites povoadas por insônia e arrependimento. E Lorena? Ah, Lorena, após deixar a mansão, viajou pelo interior do Brasil. Quis conhecer a simplicidade da vida que lhe fora negada desde a juventude. Deixou para trás os vestidos caros, os anéis herdados e os compromissos sociais. Trabalhou como voluntária em projetos de alfabetização, depois ingressou num curso de psicologia. Sua dor transformou-se em vocação, ajudar outras mulheres a encontrarem suas vozes. Hoje, Lorena Duarte é uma figura respeitada no meio acadêmico e social. Lançou um livro, Casa de Espelhos, Minha Vida Entre Verdades Não Ditas, que se tornou um best-seller. O livro não revela nomes, mas quem leu sabe exatamente de quem ela fala. Com ele, inspirou milhares de mulheres a romperem com ciclos de opressão e silêncios impostos. Nunca mais se casou. Nunca mais voltou à mansão. Mas de vez em quando, ao caminhar pelas ruas tranquilas de onde agora vive, leva a mão ao colar que carrega no pescoço, um pequeno relicário com uma foto dela mesma, aos 25 anos, com os olhos cheios de ingenuidade. Ela não se esqueceu da dor, mas aprendeu a não ser refém dela. E assim o ciclo se encerra, não com finais felizes no sentido tradicional, mas com verdades ditas, máscaras arrancadas e escolhas feitas com liberdade. Porque, no fim das contas, a maior reviravolta foi Lorena ter escolhido a si mesma. Se você gostou desta história cheia de emoções, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal.
Deixe também o seu comentário sobre o que achou da história e sugestões para futuras narrativas. Até a próxima!